A fé é uma coisa que sempre vai ser considerada, ela é algo que sempre vai ser contado. O problema é que muitos, com o decorrer do tempo, acabam deixando de fazer o quê? Deixando de considerar a fé como importante, deixando de olhar para o quê? Para a fé. Isso acontece não do dia para a noite, isso acontece com o tempo, porque, por exemplo, quando nós chegamos à presença de Deus, nós chegamos como? Nós chegamos sem nada. A maioria de nós, ou praticamente todos, chegamos sem nada, destruídos, com a vida acabada. Então, nesse momento, nós só temos uma coisa. E o que seria isso? Nós só temos a fé. Nós só temos a fé para nos apegar. Só que aí, com o tempo, ali, vem outras coisas, vem conquistas, vem conhecimento bíblico, vem tempo de igreja, vem isso, vem aquilo outro. Então, muitas das vezes, a pessoa começa a parar de olhar para a fé e começa a olhar para as outras coisas. Porque o que é a fé? A fé é a certeza de uma coisa que eu não estou vendo. Então, quando eu começo a minha caminhada com Deus, eu estou olhando só para isso. Eu tenho certeza de algo que eu não estou vendo. Só que aí, quando as coisas começam a vir, quando eu começo a ver, quando a pessoa começa a ver, ela começa a deixar de viver por aquela certeza. E ela começa a passar a viver por aquilo que ela está vendo, porque afinal ela já tem isso, já tem aquilo, já tem aquilo outro. No começo ela não tinha nada, então quer dizer, ela não via nada. Então a sua fé estava em alta, porque ela cria naquilo que Deus poderia fazer. Mas aí quando as coisas começaram a vir, ela parou de considerar a fé, ela parou de olhar para a fé. Quando ela passou a ter conhecimento bíblico, ela parou de olhar para a fé. Quando ela passou a ter um tempo ali, ela começou a desconsiderar a fé. Esse é o erro que muitas pessoas têm cometido. Está escrito na palavra de Deus que o Espírito expressamente diz que no final dos tempos muitos vão apostatar da fé, vão abandonar a fé. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão começando a olhar para as outras coisas, estão começando a considerar as outras coisas e deixando de considerar a fé. É isso que tem acontecido. As pessoas estão começando a olhar para aquilo que elas têm, para aquilo que elas são, para aquilo que elas fazem e deixando a fé de lado. É isso que infelizmente muitos têm feito. Mas o que essas pessoas não entendem é que Deus ele continua olhando para a fé. Não é porque eu parei de olhar para a minha fé que Deus vai parar de olhar para a minha fé também, não. Ele continuou olhando para a fé. Tanto é que uma das afirmações do Senhor Jesus é que, porém, quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra, então quer dizer, Deus ele está sempre olhando para a fé. E não é a fé de conquistar, é a fé de permanecer, é a fé de continuar, é a fé de seguir em frente, é a fé de chegar até o final do caminho. Então ele continua olhando para a fé, independentemente se a pessoa deixou de olhar para a fé ou não, ele continua olhando para o mesmo lugar. Só que aí se a pessoa deixou de olhar para a fé, se a pessoa deixou de considerar a fé como algo importante, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa acaba se perdendo. Ainda que continue ali dentro de uma igreja, ainda que continue ali com o título, ela está perdida. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus ele falou que o justo viverá pela fé, mas essa pessoa não está olhando mais para a fé. Ela não está considerando mais a fé, porque ela já tem algo, ela já tem um título, ela já tem um conhecimento, ela já tem conquistas, né? Então, a fé, digamos assim, não é mais necessária, porque ela já tem alguma coisa. Quando ela não tinha nada, ela precisava da fé. Agora ela não precisa mais da fé, porque ela já tem. Infelizmente, muitos têm agido dessa forma. Mas a pessoa, ao fazer isso, não está sendo inteligente. Porque, como falamos, Deus continua olhando para a fé. Deus não está olhando para o meu conhecimento bíblico. Ele não está olhando para o meu título. Ele não está olhando para as minhas conquistas. Ele não está olhando para o meu tempo de igreja. Ele está olhando para a minha fé. Ele está olhando para como está a minha fé. E no que é vista a minha fé. Porque a palavra fé, ela foi banalizada por muitos, né? Para muitos, ter fé é ir na igreja, é orar, é ler a Bíblia. E isso é ter fé? Basicamente sim, mas esse é o feijão com arroz. A fé verdadeira, ela faz o que? Ela obedece. Então, no que é vista a minha fé? Na obediência.
na submissão, na sujeição à palavra de Deus. Nisso é vista a minha fé. Nisso é visto que eu estou na fé. E é isso que, infelizmente, muitos têm perdido por conta daquilo que passaram a ter. Mas é aquilo que falamos e repetimos. Deus continua olhando para o mesmo lugar. A pessoa, a princípio, estava olhando para a fé. Só que depois que vieram as outras coisas, ela parou de olhar para a fé e começou a olhar para as outras coisas. Depois que vieram as conquistas, ela parou de olhar para a fé e começou a olhar para as conquistas. Depois que veio o título, ela parou de olhar para a fé e começou a olhar para o título. Ao invés de continuar vivendo a fé, ao invés de continuar vivendo na fé, ela começou a olhar para as outras coisas, ela começou a desconsiderar a fé. Ela começou a considerar a fé como algo não importante, mas a fé tem a mesma importância que tinha lá no princípio. A fé tem a mesma importância que tinha lá no começo. Ela é tão necessária hoje quanto era lá no começo, mas a pessoa não está vendo mais dessa forma, não está enxergando mais dessa forma. E essa atitude acaba levando a pessoa a se perder. O início da queda, da ruína, é quando a pessoa deixa de olhar para a fé e começa a olhar para as outras coisas. Ali a pessoa começa a se perder. Porque é impossível alguém permanecer com Deus sem estar na fé. Porque, como falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz que o meu justo, né, o justo dele viverá pela fé. Então, quer dizer, você vê que não tem como você ter um relacionamento com um Deus invisível sem fé. Você obedecer a um Deus invisível sem fé. Então, se você perde isso, você perdeu a base, o fundamento de tudo. Por isso que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é a base, é o fundamento de tudo. O relacionamento com Deus, ele começa pela fé, porque Deus não se vê, Deus não se sente. É tudo pela fé. E se não há fé, e se a fé não é considerada como importante, se a fé não é considerada, como é que isso vai existir? Então aí cada um precisa olhar para si e ver em que condição está, em que situação está, porque, como falamos, o Senhor Jesus, quando vier, ele não vai procurar as conquistas, ele não vai procurar conhecimento bíblico, ele não vai procurar tempo de igreja, ele não vai procurar título. Tanto é que ele mesmo deu o exemplo que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. Então, quer dizer, são coisas que a pessoa fez. Mas ele disse: apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. De onde vem a prática da iniquidade, se não da falta da fé? Porque a desobediência vem pelo quê? Pela falta da fé. Muitos pensam que a desobediência tem a ver com caráter e tudo mais. A desobediência tem a ver com a falta da fé. A pessoa está com problema na sua fé, por isso que ela não obedece. Porque eu só vou obedecer se eu tiver fé. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não vejo sem fé? Por isso que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a obediência a Deus, ela depende da fé. Se não tiver fé, não tem obediência. Porque, como falamos, fé é a certeza de algo que não se vê. Como é que eu posso obedecer a alguém que eu não vejo sem fé? Então, logo, eu não vou obedecer essa pessoa. Por quê? Porque eu não tenho fé. Então a pergunta é: como você tem considerado a fé? Talvez um dia, como acontece com todos, a fé era tudo para você. Você estava apegada à fé. Porque a fé era a única coisa que você tinha, mas aí vieram outras coisas. Vieram as conquistas, os bens, os títulos, disso, daquilo outro. Veio o tempo da igreja, veio o conhecimento bíblico. Aí a pessoa achou outras coisas para se apegar e parou de se apegar à fé e começou a se apegar: eu já tenho um título, eu já conquistei, eu já tenho isso, eu já fiz aquilo outro, já fiz. E deixou a fé de lado. Mas a fé é o mais importante, a fé é o principal. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível obedecer a um Deus que eu não vejo sem fé, porque eu não estou vendo ele. Como é que eu vou obedecê-lo se eu não tiver fé? Que é a certeza daquilo que não se vê.
Como que eu vou fazer isso? Por isso que nós precisamos da fé, nós dependemos da fé. Então, em momento algum, em hipótese alguma, nós devemos parar de olhar para a fé. Em momento algum, nós devemos deixar de viver pela fé. Porque é isso que vai nos conservar, é isso que vai nos sustentar na presença de Deus. É isso. Ele mesmo falou, quando ele vier, ele vai procurar fé. E ele falou, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar? E a fé, como falamos e repetimos, não é você estar ali dentro da igreja. É o que você faz. Se você obedece ou não obedece. Se você se sujeita ou não se sujeita a Deus. Porque a fé é vista nas nossas ações. A fé é vista nas nossas ações, não nas nossas conquistas, não no nosso conhecimento bíblico, não no nosso tempo de igreja, mas nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. É nisso que é vista a nossa fé. E aí você precisa ver, você precisa observar, você precisa avaliar em qual nível a fé está na sua vida. Será que a fé está num nível de importância ou a fé deixou de ser importante? Será que a fé está num nível de prioridade ou a fé deixou de ser prioridade? Porque a única forma de nós vivermos eternamente é nós vivemos pela fé. O mal, ele trabalha para que aconteça isso, para que a pessoa deixe de viver pela fé. Sabe por quê? Porque se a pessoa deixa de viver pela fé, a sua vida vai durar alguns poucos anos. E ela vai viver um tormento para sempre. Essa é a importância da fé, essa é a necessidade da fé. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, não se trata apenas de religiosidade, se trata de eternidade. Sem fé é impossível alcançar a salvação, sem fé é impossível entrar no reino de Deus. É impossível. É por isso que a fé é tão importante, é tão necessária. E ela não pode ser desconsiderada, ela não pode ficar esquecida, ela não pode ser deixada de lado, porque ela é a ponte que nos liga a Deus. Não há relacionamento com Deus sem fé. A fé é a base de tudo, a fé é o começo de tudo. Quando a pessoa não tinha nada, ela dependia do quê? Da fé, ela considerava a fé era tudo para ela. Mas as coisas começam a vir e a pessoa começa a deixar aquilo que é tão importante, que é tão necessário de lado. Por isso que eu gostaria de chamar você. Você que um dia viveu pela fé, mas hoje você está desconsiderando a fé. Você deixou a fé de lado. Você deixou a obediência à palavra de Deus de lado. Você deixou a submissão de lado. Você está olhando para aquilo que você tem. Você está olhando para quem você é. Você está olhando para o seu tempo de igreja, para o seu título. Mas onde está a sua fé? Em que nível de importância está a sua fé? Em que nível de importância está a fé para você? Porque nós somos salvos pela fé. Se você quiser a sua salvação, você vai olhar não para o seu tempo de igreja, você não vai olhar para o seu título, você não vai olhar para as suas conquistas, você vai olhar para a sua fé e ver como está a sua fé. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Em qual nível de prioridade está a fé para você? Porque o que nos sustenta é a fé, é a certeza de uma coisa que nós não vemos, porque às vezes a pessoa tem certeza de algo que ela não vê só para prosperar, só para ser abençoada, mas ela não tem certeza de algo que ela não vê para ser salva, para dizer não para o pecado, para dizer não para si mesma, para renunciar, para sacrificar, para abrir mão. Podemos dizer que isso é fé? Podemos dizer? Porque sabe qual que é o fim da fé? Está escrito que o fim da fé é a salvação da alma. Não está escrito que o fim da fé é você prosperar, é você ter um bom casamento, é você ter uma boa família, é você ter sucesso. Não está escrito isso, está escrito que o fim da fé é a salvação da alma. O objetivo da fé, a finalidade da fé, o intuito da fé é que você seja salvo. Quando Deus deu a fé para que você tenha um relacionamento com Ele, seja salvo. Salva. Mas é isso que tem acontecido.
É isso? Se você morresse hoje, a sua alma iria para Deus? Você iria alcançar a vida eterna se você morresse hoje? Não é o teu tempo de igreja que vai te salvar. Não é o teu título que vai te salvar. Não é as tuas conquistas que vão te salvar. É a sua fé, que é vista naquilo que você tem feito, naquilo que você tem praticado. É como falamos, às vezes a pessoa tem fé para tudo menos para resistir ao pecado, para dizer não pro diabo, para dizer não pro mundo, para dizer não para si mesmo. Para isso ela não tem fé. Então não dá para dizer que essa pessoa tem fé. Não dá para dizer que essa pessoa está na fé. Não dá. Uma fé que se limita a conquistas é uma fé miserável. O próprio apóstolo Paulo falou: se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais dignos de lástima de todos os homens. Então, se é essa fé que a pessoa tem, ela é a mais miserável de todas. Porque a fé verdadeira, ela alcança a salvação da alma. É como foi falado: se você morresse hoje, a sua alma iria para quem? A sua alma iria para onde? Se a fé para você tem servido para conquistas apenas, para benefícios terrenos, não dá para dizer que você tem vivido pela fé. Não dá. Porque a fé, ela não se limita a isso. Isso é muito pouco. A fé é para que tenhamos uma vida eterna com Deus em seu reino. O fim da fé é a salvação da alma. E você tem alcançado, você já alcançou esse fim? Você já tem a sua salvação? Se você reconhece que não, mas você quer mudar essa situação, fala com Deus aí onde você está. Talvez você está onde está, mas você está vivendo uma vida errada. Você está vivendo de uma forma que está desagradando a Deus. Talvez um dia a fé foi tudo para você, só que hoje pouco importa, pouco interessa e cada um sabe. Cada um sabe qual é a sua realidade. Cada um sabe. A questão é: será humilde para reconhecer? Será humilde para admitir? Ou vai continuar vivendo da forma como está vivendo? Ou vai continuar como se tudo estivesse bem? A única forma de ter salvação é reconhecendo a real condição e mudando. Se você quer isso, faça isso onde você está. Se reconcilie com Deus, se acerte com Deus, resolva esse problema nesse momento. Fale com Ele. Faz uma oração nesse instante. E decida a partir de hoje voltar à fé, voltar ao começo, onde a fé era tudo que você tinha. Decida fazer isso. Decida colocar a fé no topo, colocá-la como mais importante, como principal, como prioridade. Porque essa é a única forma de você alcançar a salvação. Dando prioridade à fé. Viver pela fé. Todos os dias da sua vida. Que é viver uma vida que obedece a Deus, que se sujeita a Deus, que se submete a Deus. Se você fizer isso, você certamente vai encontrar a salvação no fim. Porque você viveu pela fé e você foi justificado por essa fé. Justificada por essa fé. A fé na palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, ela lhe trará a salvação, ela lhe trará a vida eterna. Então, a partir de hoje, faça isso. Viva pela fé. E você certamente terá a recompensa de uma vida vivida pela fé. E a vida eterna com Deus em seu reino. Hoje não vemos nada disso, mas se vivermos por isso, um dia certamente o veremos e estaremos para sempre com Ele.